Por favor, abra a palavra de Deus em Zacarias capítulo 14. Leia comigo o verso 4, o verso 5 e o verso 11. É um texto introdutório. Quero lembrar você que as profecias condicionais do Antigo Testamento tem as condicionais, as incondicionais e as apocalípticas. As profecias condicionais que deveriam se cumprir com Israel, vão se cumprir com a igreja do Deus vivo. Lembre-se que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. O que não se cumpriu lá, cumprir-se-á com a igreja do Deus vivo. Então, às vezes, as coisas se misturam e você tem que tirar partes daquilo que vai se cumprir com a igreja. Achou aí? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Zacarias 14, verso 4. Uma profecia que era para se cumprir com Israel. Israel não preencheu as condições, mas vai se cumprir com a igreja de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, Zacarias 14, 4. Estarão os seus pés, os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Agora vem uma mistura de profecia condicional de Israel, no verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Agora o que vai se cumprir com a igreja. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Verso 11. Habitarão nela, falando de Jerusalém, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Após o milênio, quando Cristo receber a ordem de Deus o Pai, todo o céu estará vazio. Deus fará uma mudança definitiva e eterna. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, todos os anjos virão a este mundo. E então Jesus descerá com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? Aquele lugar foi consagrado pelas lágrimas, pelas orações, pela intercessão, pela agonia de Jesus Cristo ali no horto do Getsêmani, que é a parte mais baixa do Monte das Oliveiras. Jesus escolheu aquele lugar para ser a pousada da cidade celestial. Então Jesus desce em glória e majestade. Os seus pés tocam o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se torna uma enorme planície. E também os pés de Cristo purificam, preparam aquele lugar. E então desce a cidade santa, a Jerusalém. A cidade amada, a cidade querida, e ali nós seremos convidados a entrar em Jerusalém, na Nova Jerusalém, com todos os anjos, e nós vamos estudar isso, como vai ser essa morada. Agora então, abra a Bíblia em Apocalipse 21 e 22, e deixe a palavra de Deus aberta ali, por favor. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler alguns textos, então, coloque os seus olhos e me acompanhe na leitura desses textos. Presta atenção em algumas ênfases que eu vou dar. A Bíblia diz então: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, preparada pelos pés de Cristo naquela planície, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. Jerusalém, a noiva de Cristo. Às vezes a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Irmãos, a noiva de Cristo tanto é a cidade como também a igreja. Agora o casamento se dá quando a igreja entra em Jerusalém após o milênio para a morada eterna. Ali se consuma. E é tão lindo quando você estuda que a noiva, ela é preparada lá nos lugares celestiais. Durante o milênio, a cidade de Jerusalém, a igreja do Deus vivo, a noiva é preparada para este encontro definitivo. Por quê? Porque o céu não é a morada eterna de Cristo com o seu povo. A morada eterna será na nova terra. Por isso, dar-se-á este encontro permanente e eterno. Verso 3.
Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis a morada, eis a casa, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos cada lágrima. A expressão grega que não é toda, é cada lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, porque fiel e verdadeiro é aquele que revelou. E disse-me: tudo está acabado. Essa é a expressão que nós vamos estudar aqui. Tudo aconteceu, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei pai, e ele me será eternamente filho. Agora vem aqui uma advertência de Jesus Cristo através do apóstolo João. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Depois nós vamos ler um pouco mais o capítulo 22. Como eu já havia mencionado, Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, descendo do céu, a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade santa. Nós já moramos, eu e a minha família, em várias cidades. Nasci em Bom Retiro, morei em Florianópolis, estudei em São Paulo, moramos em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, voltamos para Curitiba, Hortolândia, Sorocaba, estamos em São Paulo outra vez. Somos peregrinos, passageiros, aqui neste mundo, estamos aqui uma noite e nada mais. Mas existe uma morada, existe uma cidade nos aguardando, a cidade celestial. Interessante que a palavra Jerusalém é um nome emprestado, como a cidade também, a sua origem, ela foi recebida de outros povos. Assim nós também receberemos de Deus aquilo que Ele nos dará. A palavra Jerusalém, Jeru, é um termo assírio para cidade. E a mesma raiz, o cognato, a mesma origem para a palavra fundação ou possessão. Então nós podemos dizer que Jeru é a cidade fundada sobre a paz. É a possessão eterna, é a posse eterna do povo de Deus. Salém, sim, uma palavra agora hebraica, paz ou segurança. Jerusalém, a cidade da paz. Jerusalém fundada em paz e eterna segurança. Há vários nomes que são agregados a Jerusalém. Cidade santa, cidade segura, cidade eterna. Eu gosto dessa expressão, a cidade eterna. Isaías 52:1 diz que é a cidade santa, ou pode traduzir-se também por cidade segura. Uma cidade santa. O lugar onde Deus fazia sua presença conhecida e aonde a sua mensagem era claramente conhecida. Deus sempre manifestou a sua presença, inclusive corporalmente na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que essa cidade tem fundamentos, fala da sua permanência, é a morada eterna, é para sempre. Ela também tem muralhas, ela é segura e simboliza a proteção do mal, do pecado que jamais existirá. Tive a alegria de visitar Jerusalém 3 vezes. Jerusalém é a capital das 3 grandes religiões monoteístas, espiritualmente falando. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm ali as suas sedes. Ainda o povo busca ali espiritualidade, busca ali entender os planos de Deus. Porém, na Nova Jerusalém não será cristianismo, islamismo, judaísmo. Paulo diz: não pode haver grego,
nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita é a palavra selvagens, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Uau, pastor, o senhor citou a palavra selvagens? Muitos pagãos estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Porque se tivesse ouvido, não seriam mais selvagens, se tornariam verdadeiros cristãos, porque Deus conhece o coração de cada filho seu. Você e eu teremos enormes surpresas no céu, e uma delas é imaginar que muitos que nunca ouviram falar o nome de Jesus estarão no céu, porque Deus é fiel e verdadeiro. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus conhece o que vai no coração de cada um. E muitos citas, muitos selvagens, humanamente falando, não tiveram conhecimento de Cristo, mas Deus sabe que, se tivessem, teriam completamente se convertido. As palavras que marcam Apocalipse 21 e 22 é a palavra novo ou nova. Tudo se fará novo. Muitas pessoas têm falado por aí, eu até gravei um videozinho, que quando será um novo normal. Queridos, o mundo nunca foi normal depois que o pecado entrou aqui. O mundo sempre foi anormal, sempre foi uma aberração, uma anomalia fora dos planos de Deus. Tanto física, moral, espiritualmente, socialmente, politicamente, isso é anormal aos olhos de Deus. A pobreza, a desigualdade, tudo isso é anormal. O mundo não terá um novo normal. O mundo vai ter um novo anormal. E se prepare, porque as coisas vão convergir, as coisas vão piorar. Uma grande crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes está diante de nós. Eu creio ter sido um ato do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, nos dar este grande sinal. Prepara-te, prepara-te. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa otimista, eu tenho fé, eu tenho esperança. Eu não quero pregar aqui alarmismo. Mas, irmãos, o que virá pela frente, não sabemos. Não importa o que acontecerá, importa com quem nós estaremos. Porque com Jesus, nós sempre temos fé, esperança e amor, que são as três grandes forças motivadoras do cristão. Então, que Deus abençoe você. O novo. Interessante que a palavra novo na Bíblia, ou nova, tem duas expressões em grega. Neos. A palavra neos diz respeito ao tempo. Haverá um novo tempo. Por isso nós temos a amada TV Novo Tempo. Prega um novo tempo, refere-se a essa vida após o milênio. Neos, um novo tempo, uma nova e eterna era de paz e eterna segurança. Nossa posse definitiva. Aí sim você pode falar um novo normal. Porque o normal para Deus é uma vida sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem tristeza. Isso é normal para Deus. Isso é normal. A segunda palavra para o novo é kairós. Kairós diz respeito à qualidade. Deus fará sua glória irradiar sobre os salvos em bênção perpétua. Tudo se fará novo. Muitas vezes, quando você muda de cidade, é um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. Faz 1 ano e meio que moramos em São Paulo, uma nova fase. Nem sempre a qualidade é melhor, às vezes a qualidade é pior. Todavia, quando a Jerusalém celestial descer, quando a morada eterna aqui chegar, aí sim, será neós e kairós, um novo tempo, mas também um novo normal, uma nova qualidade. Ah, querido amigo, querido irmão, o quanto eu anseio que essa cidade venha, e lá eu esteja com as pessoas que eu amo, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, minha amada esposa, minhas filhas, meu genro, tantos amigos, tantas outras pessoas. Como eu quero reencontrar amigos que deixei por mudança, pessoas que eu amo, mas o convívio social não foi mais possível. Mas logo os amigos serão reunidos e nós teremos o neós e o kairós, um novo tempo e um novo normal. O normal para Deus é uma vida feliz, uma vida imortal. Esse é o normal para Deus. Uma vida onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem depressão, não tem angústia, não tem medo, não tem desemprego. É isso que Deus quer, esse é o normal para Deus. Vamos agora a algumas aplicações.
Olhe para a Bíblia agora em Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus criou o homem para viver em comunhão, em associação direta com Ele. Por isso que face a face Deus o Pai ia lá no Éden conversar com seu filho Adão. Você acha, querido irmão, você acha, querida irmã, que Deus não sente sua falta? Jesus não considerou o céu um lugar aprazível, enquanto você e eu estávamos perdidos. O tempo foi indicado para que o Messias viesse a esse mundo resgatar o seu povo. E eu entendo que Deus não conseguiu segurar a sua ansiedade divina. E Deus logo leva Enoque. Depois Deus leva Moisés, ressurreto. Elias é trasladado. E Jesus leva um punhado de gente, as primícias, quando Ele ressuscita e apresenta para Deus as primícias. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos filhos de Deus. E Deus preparou-nos um lar eterno, Jerusalém. E Deus quer levar você e eu para estarmos com Enoque, com Elias, com Moisés, com aqueles que já estão lá, para vivermos eternamente o milênio e depois a eternidade futura. Ah, irmãos, será a morada de Deus com os homens. Eu quero relembrar alguns momentos em que Deus disse assim para Adão: faça um altar. E ali Adão, Eva, Caim e Abel, depois apenas Adão e Eva, depois veio a geração de Sete, mantinham comunhão com Deus. O período dos altares, período patriarcal. Abraão, Noé ergueram os seus altares, era um lugar de encontro com Deus, mas era uma presença externa, invisível. E quando o povo está no deserto, Deus orienta Moisés após a saída do Egito: façam-me o santuário e habitarei no meio deles. Ali Deus manifestava a sua presença, mesmo que invisível, no santo Shekinah, que era a glória de Deus, manifestada no meio dos homens, a presença invisível de Deus. Aquela coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, ali estava Deus acompanhando o seu povo na jornada em direção a Canaã terrestre. Finalmente, parece que o céu não suportou mais a espera. E o Deus externo, o Deus que visitava o seu povo, invisível, um corpo foi preparado para Jesus Cristo. E o sagrado mistério da encarnação, o Emanuel, Deus se tornou um de nós na pessoa de Jesus. Tremendo amor, tremenda maravilha da graça e da misericórdia de Deus. Jesus foi embora e disse: vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei o outro, o Alós, e ele estará em vós, fará morada em vocês. Por isso, irmãos, o clamor, a oração, a busca pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está em nós. Agora não mais um Deus externo, mas uma presença imanente. E quando nós o vermos face a face por ocasião da volta de Jesus e depois no milênio e depois na nova terra, a Bíblia diz: nós o veremos face a face. Face a face. E então, a linda oração de Jesus, de São João 17, verso 24, se cumprirá. Pai, a minha vontade, olha só, a minha vontade de Jesus, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus está ansioso para morar presencialmente com você. Deus que não muda na sua essência, no seu caráter. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e os anjos. Eu não sei quais são os objetos de Deus, mas eu sei que o seu trono é um deles. E Deus então vai fazer uma mudança. Deus vai deixar o terceiro céu. E aqui na nova terra será a morada do Pai com o Filho. E aqui nós moraremos com Deus, aqui nós moraremos com Jesus, aqui moraremos com o nosso anjo, aqui moraremos com o Espírito Santo, qual natureza nós conheceremos. O Espírito Santo não veio falar de si, veio falar de Cristo, mas é a
terceira pessoa da divindade. E lá estaremos nós, com as pessoas que nós amamos. Ah, irmão querido, o anseio de Deus é levar você para a casa do Pai. O verso 4 diz assim: e Deus enxugará dos olhos cada lágrima. Cada lágrima. E também toda lágrima, mas a palavra ali é cada lágrima. Cada lágrima de tristeza, de dor, de sofrimento, de perdas. Mas sabe qual a lágrima mais preciosa? A lágrima mais preciosa para Jesus é a lágrima de São Mateus 5:2. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, os que choram em arrependimento, os que choram em contrição e humilhação na presença de Deus. Humilhação é submissão à vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, faça da vontade de Deus a força controladora, a força motivadora da sua vida, e você vai entender o que é ter fé, o que é ter esperança, o que é ter alegria da salvação. Cada lágrima, especialmente as lágrimas dos necessitados espiritualmente. O verso 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. A palavra tudo está feito aqui no original é tudo aconteceu. Infelizmente o pecado entrou, mas felizmente o pecado saiu. Infelizmente a maldição entrou, mas felizmente a maldição sairá. Infelizmente a morte veio, mas a morte sairá. Infelizmente a mortalidade veio, mas a imortalidade virá. Tudo aconteceu, porque Deus fará novas todas as coisas. Eu não tenho tempo aqui, mas existe um estudo profundo só sobre a árvore da vida. Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, recebiam energia vital que dava vida. Por isso viveram cerca de 1000 anos, porque tinham tido acesso à árvore da vida. E um dia nós voltaremos a comer do fruto da árvore da vida. E então nós vamos manter a imortalidade, um toque da imortalidade toda vez que comermos do fruto da árvore da vida. É um símbolo da vida eterna, é a fonte da imortalidade, água e alimento. Interessante que no verso 2, a parte final diz assim: esta árvore dará o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura, para a saúde. Pastor, lá não vai ter doente, para que cura? Por que falar em saúde? Presta atenção, interessante que essa palavra no original, a palavra cura significa terapia. Terapia. Sabe o que significa isso aqui? O eterno cuidado de Deus. Deus vai prestar um serviço eterno. Deus cuidará de ti. Você lembra desse hino? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Deus vai fazer uma terapia eterna. Não apenas emocional, mental, física, mas sobretudo espiritual. A gente vai se desenvolver. E quando fala, irmãos, que Deus revelará a sua glória, a glória de Deus é cuidar, a glória de Deus é proteger, a glória de Deus é amar. A glória de Deus não é a exaltação de si mesmo, Ele não precisa disso. Ele irradia a sua glória sobre nós. Por isso que a gente vai ver mais na frente que os homens e as nações trarão a glória de Deus sobre si, receberão a glória de Deus. Você está doente? Está envelhecendo? Deus um dia fará uma terapia, uma cura definitiva. Deus prestará um serviço de cuidado, através da árvore da vida e da fonte das águas da vida, o rio eterno. Ah, queridos irmãos, o verso 22, 3 e 4 diz assim, capítulo 22, desculpa, Apocalipse 22, 3 e 4 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O próprio caráter de Deus impresso em nossa vida, em nosso caráter. Aonde Deus está, a existência é eterna. Aonde Deus está, a água é eterna, o fruto é eterno, o trono é eterno, a vida é eterna, a morada é eterna. E nós estamos caminhando para lá. Nós vivemos por um dia, uma vida inteira por um dia de salvação eterna ou um dia de perdição eterna. De Deus não se zomba. Irmãos, Deus é tão amoroso que permite a gente fazer o que a gente quiser. Mas Deus é tão justo que Deus também permite a gente colher o que a gente plantou. Você já sabe o que vai colher quando planta?
Plante no Espírito para colher a vida eterna. Plante na palavra de Deus. Semeie teu coração com as coisas de Deus e você colherá a vida eterna em Cristo Jesus. O Grande Conflito, página 674, diz assim: o propósito original de Deus na criação da terra cumprir-se-á ao fazer-se ela a eterna morada dos remidos. Esse é o título do sermão. Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém, a cidade segura. Jerusalém, a cidade da paz. Jerusalém, a morada eterna dos remidos. E o propósito original de Deus no Éden cumprir-se-á em Apocalipse 22, 21 e 22. Ao fazer Deus a eterna morada dos remidos. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, o pastor fala e depois não cumpre, né? Mas sábado que vem eu vou cumprir, tá? Sábado que vem eu vou pregar como será a vida na nova terra. A família, a construção das nossas casas, os animais. Então deixa isso para o sábado que vem. Eu vou pregar. Quem não entrará lá? Sabe, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão. E esse mentiroso posso ser eu, pregando paz, paz, paz. E de repente vem eterna destruição, uma repentina destruição. Um dos grupos dos mentirosos são os falsos pastores, que pregam embalando o povo em seus pecados, em seus erros. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. Jesus Cristo veio salvar o homem do pecado, não em pecado. Em Jesus você pode vencer todas as tendências para o mal, mesmo aquelas que você herdou ou que você cultivou. É o tempo, irmãos, está escrito que a vida do cristão aqui é o inverno, e a vida eterna é o veraneio. E nesse período de inverno é tempo de preparação, é tempo de hibernação espiritual para a primavera eterna. Por isso, coloque os seus olhos em Apocalipse 21, verso 8. E eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, se você está numa dessas classes, pensa bem. E eu vou enfatizar uma classe que eu tenho visto muito, inclusive no meio cristão. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. As consequências serão eternas, não o fogo. Os covardes, quem são esses? Os que fugiram da batalha cristã, que desistiram, se acovardaram, preferiram a carne, o mundo e o diabo. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Não seja um covarde, não desista. Todos temos lutas, irmãos. Quem quer seguir Jesus vai ter perseguições. Mas aqueles que se acovardam, se acomodam, não querem saber de provação, não querem saber de lutar, não querem saber de renunciar, não querem abnegação, não querem renúncia, não querem fidelidade, querem ir para o céu carregando os seus pecados. Seja um corajoso, seja ousado perante Deus, perante a tua própria vida. Os incrédulos, está escrito que o pior pecado, diz o dom profético, o pior pecado é o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade leva para todos os outros pecados. Assim começou com Eva, ela não creu na palavra de Deus, ela descreu, foi uma incrédula, Adão foi um incrédulo. Não confiaram no amor e na justiça de Deus. Irmão querido, irmã querida, você pode confiar no amor de Deus e na justiça de Deus. Você pode confiar naquele que morreu por você. Você pode confiar naquele que está preparando o seu lar, a sua casa. Os abomináveis que blasfemaram da lei de Deus e da palavra do Senhor. Aonde está o dia da sua volta? Aonde estão os acontecimentos finais? Estamos vendo alguns deles. Não seja um blasfemador de Deus. Não seja um blasfemo da sua lei. Não seja um abominável. Os assassinos, especialmente aqui se refere, irmãos, aos cruéis perseguidores do povo de Deus.
E agora eu quero falar um pouquinho da palavra impuros. A palavra impuros aqui é pornoi. Se você, irmão querido, se você, irmã querida, vive uma vida na prática da pornografia, do adultério, da fornicação, jovem, não pense que Deus te salvará carregando esses pecados. Abandona isso. Pornoi. Quantos casamentos destruídos pela pornografia? Eu já prometi aqui, e eu vou cumprir em algum momento. Eu estou estudando ainda. A pornografia, a imoralidade sexual, na Bíblia, está no mesmo patamar, é comparado com a feitiçaria. Quando Satanás ele enfeitiça a mente da pessoa, ele domina a pessoa, com aquela taça de licor venenosa, a pessoa fica enfeitiçada, não consegue viver sem essa imundície. O pecado da imoralidade sexual, o pornô, a pornografia, e todos os pecados, todas as imoralidades sexuais, toda a lascívia. Os feiticeiros também inclui aqui a parte, aqueles que se envolveram com o espiritismo, em suas diversas formas, O mundo está enredado no espiritismo. E agora, não fique, por favor, irmão, eu preciso falar isso para você. Eu tenho que ser um pastor verdadeiro, com amor, mas eu tenho que ser verdadeiro. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no céu. Ah, pastor, eu não sou idólatra. Eu vou ler um texto para você, não precisa, depois você vê onde está. Em Colossenses diz assim, que a avareza, o amor ao dinheiro acima do amor a Deus é idolatria. Irmãos, o Deus desse mundo é o dinheiro, disse Cristo, mamon. E a maior idolatria de nossos dias é a avareza, é a infidelidade a Deus naquilo que pertence a Deus. É a falta de gratidão, devolvendo. Às vezes a pessoa durante a semana gasta valores altos com si mesmo, depois traz uma oferta do que sobra para Deus. Não seja um idólatra, não ame o dinheiro acima de Deus. Ser rico não é pecado, ter posses não é pecado, mas não adore essas coisas. Adore o Senhor, e a melhor forma de adorar é você trazer ao Senhor o que lhe pertence. O sagrado dízimo é de Deus, a oferta é sua, é devolução, é gratidão, dízimo é adoração. E agora, os mentirosos, os que embalam ou embalaram o povo de Deus em falsas doutrinas e em falsas seguranças. Não se iluda. Nós estamos em guerra espiritual. Lógico, a gente quer voltar a viver dentro do que pode ser assim algo um pouco mais suave, mas não será mais a mesma coisa. Nada é anormal. E sabe, irmãos, eu fico muito triste quando vejo pessoas mentindo. E você percebe que a pessoa é um mentiroso. Eu vou aprofundar essa palavra para você. Você sabe o que significa mentir? Mentir é a intenção de enganar alguém. Você pode até falar uma verdade, mas a tua intenção é enganar alguém. Isso é mentira. Irmãos, o enganador é Satanás que enganou Eva. Ele é o pai da mentira. Se você tem esse hábito destrutivo, que não tem confiança no casamento, não tem confiança nos relacionamentos, se você é um mentiroso, pare de mentir. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Pastor que vem aqui e não prega a palavra, que não fala a verdade, é um mentiroso. Tem que falar com amor, com carinho, mas tem que falar. Eu não quero ser acusado de um dia você me dizer, pastor, o senhor não falou, tem que falar. Pornografia é feitiçaria, é satanismo. Filmes de terror, filmes lascivos, é coisa do demônio. Ou você é de Jesus ou não é. Ou você é um idólatra, ou você realmente adora a Deus. Ou você mente ou fala a verdade, ou engana as pessoas ou não. Seja uma pessoa verdadeira, seja o que você é, nada além disso e nada menos que isso. E finalmente, irmãos, quem entrará? Apocalipse 21, verso 7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Pai, Deus, e ele me será Filho.
Jesus gostava de chamar-se a si mesmo de o Filho do Homem. Jesus não se chamava a si mesmo de mestre, não se chamava a si mesmo de rabi. Jesus gostava de ser chamado o Filho do Homem, na sua humanidade. Sabe, Deus gosta que você chame Ele de Pai. Abba, Pai, Pai querido. Sabe o que é Jerusalém? É você e eu voltarmos para casa. E a Bíblia fala 7 vezes sobre o vencedor. 7 vezes. E eles o venceram, diz Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Espírito Santo. E não amaram a sua própria vida em face da morte deste mundo, porque almejavam um lugar chamado país, um novo país, o nosso lar celestial. E os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem estiver no livro da vida do Cordeiro vai comer da árvore da vida. Desejado de todas as nações, se você estudar o primeiro capítulo, Deus conosco, os habitantes dos mundos não caídos não terão proximidade maior com Deus e com Cristo do que o pecador redimido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os anjos, os habitantes dos mundos não caídos, sabe do que vem? Eu vou explicar. Nós vamos ter acesso permanente a esses mundos. Eles não terão uma comunhão com Deus e com Jesus tão íntima como a nossa. Deus não vai morar no mundo não caído. Deus não vai morar lá no terceiro céu com os anjos. Deus vai morar com você e comigo. Porque Ele é o nosso Pai. E nós somos o seu Filho. Ah, irmãos queridos, o grande sonho de Deus é terminar tudo isso. É dizer, acabou, acabou. Tudo aconteceu. Mas Deus não é ansioso. Deus tem a sua cronologia. E o relógio de Deus não conhece adiantamento nem tardança. O relógio de Deus é exato. Ele sabe o dia e a hora de fazer as coisas. Creia nele. No domingo passado, ao entrevistar o Dr. Wilson Paroski, eu gostei muito do que ele falou e vou enfatizar aqui. Quando se estuda a profecia, você sempre vê um período de opressão, um período de julgamento e um período de libertação ou libertamento. Irmãos, a grande opressão do povo de Deus aconteceu na Idade Escura, os 1260 anos. Depois de 1798 e 1844, começou o juízo investigativo. Estamos no tempo do juízo, tempo de julgamento. E logo haverá, irmãos, então, a última fase, o libertamento. Fecha aqui um pouquinho para mim, Moisés. Eu quero encerrar contando uma experiência. No ano de 2008, 2009, depois de ser pastor da Igreja Central de Curitiba por 6 anos, eu fui eleito para cuidar da área de mordomia, lar de saúde, família da associação. E na minha cabeça eu tinha eleito a cidade de Curitiba como a minha cidade permanente. Tenho lá muitos amigos, os quais eu amo muito e devo muito, pelo grande apoio no ministério, a Igreja do Bom Retiro, onde fui pastor também, e a Igreja Central, onde nós construímos a Igreja Central por um período de 6 anos. E no parte final, nós saímos dali, mas continuamos morando em Curitiba. Eu botei no meu coração, eu tenho 45 anos, mais 15 anos eu chego a 60 anos, então eu vou morar em Curitiba. Eu sou sulista, Santa Catarina, gosto do sul do Brasil, há uma identidade emocional, tenho a minha família, os meus pais, então eu ia morar em Curitiba. Eu tinha eleito isso. E estava feliz trabalhando, e a minha filha mais velha, a nossa filha mais velha, morava aqui no NASP, em Engenheiro Coelho. Estava distante de casa, já por 5 anos. Ia e voltava, logicamente. E no ano de 2009, final de 2009, eu recebi uma consulta para ser pastor em Hortolândia. Eu conhecia Hortolândia, eu tinha trabalhado em Campinas. Mas eu não sabia como estava Hortolândia 9 anos depois. Eu fui de passagem aí para visitar minha filha, fui reconhecer e espiar a terra de Hortolândia. E
E o que eu quero falar, irmãos, aqui é um testemunho com humildade e até de arrependimento, logicamente, pela tolice da minha mente, pelo orgulho do coração humano. E quando eu entrei dentro de Hortolândia, uma cidade ao lado de Campinas, para quem não sabe onde é, onde tem um presídio com 15 mil detentos, olhando assim a cidade, uma cidade pequena, uma cidade sem beleza e formosura. E eu pensava em Curitiba, e eu falei assim, eu não vou vir morar aqui. Eu não. Eu vou ficar em Curitiba, porque é o que eu quero aqui? Orgulho, errado. Sabe por quê? Você vai entender no final. Eu vou te explicar por quê. Passaram-se alguns meses e veio novamente a investida e finalmente passou-se um ano e eu no meu coração, eu vou ficar em Curitiba, eu não vou morar em Hortolândia. Sabe? Às vezes você não sabe que Deus está chamando você para te abençoar. Quando Deus chama você para te abençoar. Não importa se é sarepta, não importa se é um corvo que vai levar para você pão e água, um hambúrguer de Elias, pão, carne e água. Deus chama para abençoar, Deus chama para cuidar. E finalmente, o convite veio, e eu não queria ceder o chamado, ou permitir que o chamado viesse. Mas uma terça-feira de manhã, eu morava no centro de Curitiba, a uma quadra da igreja central, meu carro ficava embaixo da igreja no estacionamento. A mesa seria a votação da administração, a comissão que ia fazer o chamado, seria terça-feira. E eu, quando entrei no carro, eu já tinha dito, eu não vou. Orgulho, vaidade, amor à cidade de Curitiba. Entrei no carro e quando eu entrei no carro, me deu uma angústia. E a voz de Deus dizia assim, você está recalcitrando contra o meu chamado? E eu tive um momento de lágrimas, de choro, porque a minha impressão é que Deus tinha entrado sentado ao meu lado através do Espírito Santo e falou assim, você está pensando que é o quê? E eu comecei a chorar, porque eu sabia que Deus queria me tirar de lá. E eu não queria sair por causa da cidade e dos amigos. Por estar perto dos meus pais. E eu comecei a chorar, fiz uma oração, pedi perdão a Deus. E disse, Deus, se o Senhor quer que eu vá, eu vou ligar a rádio, uma rádio cristã tradicional. Não liguei na Rádio Novo Tempo. O Senhor vai falar através de alguém dessa rádio que eu tenho que ir. Cuide com o que você pede para Deus, tá? Que se for da vontade dEle, Ele vai te dar. E quando eu coloquei a rádio no dial 92.3, a rádio BBN, uma rádio cristã tradicional, um pastor estava começando a abrir a Bíblia em São Marcos 1, 16 em diante, falando do chamado dos discípulos. Ele dizia, Deus está chamando você para deixar os teus amigos, a cidade que você não quer, a tua vida de conforto. Eu falei, presta atenção. Mas eu ainda fui teimoso. Me lembrei de Gideão. E disse para Deus, obrigado Senhor, fiz uma oração, o Senhor já respondeu. E aquele camarada começou a pregar sobre chamado, deixar a zona de conforto, sair de uma cidade boa, ir para uma cidade menor. Eu tinha sido pastor da igreja central de Curitiba, ir para um distrito menor. Orgulho, errado, pecado. Eu disse, Deus, se o Senhor quer que eu vá, eu disse não ontem para a pessoa, mas se o Senhor quiser que eu vá, até meio-dia essa pessoa vai me ligar. E eu então faço o meu trajeto diário, saio da igreja, Visconde de Nácar, desço André de Barros, viro na rua Tibagi, estou em cima do viaduto Capanema. Morei 11 anos em Curitiba em 2 etapas, conheço quase tudo lá. Em cima do viaduto Capanema, o telefone toca, 20 minutos depois. Eu liguei para o camarada, o líder, e falei assim, se é hora de fazer chamado? Eu pedi que Deus, que você me ligasse até meio-dia, você está ligando 20 minutos depois? Ele falou, a gente estava indo para a associação, eu e minha esposa, resolvemos te ligar. A reunião é daqui a pouco. Eu falei, faça o chamado que eu vou. Quando cheguei na associação, estava tendo um culto, e a pessoa que estava pregando era uma irmã, e essa irmã falava do chamado de Deus. Eu falei, Senhor, está bom, 2 vezes já está bom, mas Deus falou, não, vai a terceira, seu teimoso.
Mudamos de um apartamento maior para um apartamento menor, a mudança ficou a metade na casa do sogro, 2 anos, não cabia. Mas quando eu liguei para minha filha mais velha, a qual eu amo e tenho o maior orgulho dela, eu disse: filha, nós vamos morar a 58 quilômetros de você. E ela fez uma pergunta: pai, eu posso voltar a morar em casa? E eu disse: sim, filha, você sempre pôde voltar. Não, é que eu quero voltar para casa, eu sinto muita saudade. Então eu posso voltar? Eu falei: lógico. E a nossa filha mais velha, a Jéssica, voltou a morar em casa. E ali eu percebi o quanto ela estava carente. E eu não imaginava o quanto ela precisava do pai e da mãe. Nunca abandonamos nossas filhas, não é isso, mas ela estava distante, 1.000 quilômetros, mais ou menos 670 quilômetros para estudar. E ali eu assumi o distrito do Remanso Campineiro. E eu pedi para ficar nesse distrito mais tempo. Irmãos, quão bem fez para mim. Depois de 1 ano, eu fui transferido para o NASP 3, que é a igreja do NASP de Hortolândia. Ali apresentei a minha família. E ali um camarada que hoje eu digo para ele que eu amo ele, e amo muito, meu genro, ele grudou o olho na minha filha e casou com a minha filha. Hoje a minha filha mora em Hortolândia, diz para mim: a maior alegria que eu tenho hoje é ir para Hortolândia. Eu peço perdão aos irmãos da igreja que um dia eu falei que a cidade não era legal. São as pessoas que importam. E eu tenho grandes amigos em Hortolândia. E eu também amo a cidade de Hortolândia. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje a minha filha mora lá. Trabalha lá para Deus. Meu genro é ancião da igreja. Hoje o nosso coração está ali. E Deus me abençoa a mim, a minha casa. Irmão querido, irmã querida, quando Jesus chama você, Jesus chama para abençoar você, para cuidar de você. Não importa a cidade que você mora, ou talvez more num sítio, num belo apartamento, numa casa, não tem importância. Deus está chamando ao seu coração. Dá-me, filho meu, o seu coração. Depois de 4 anos de Hortolândia, fomos para Sorocaba, 4 anos. Trabalhei lá. E um dia alguém, no final de 2018, encostou em mim numa reunião. Na época eu estava lá como secretário da associação, passando como secretário, porque todos nós somos pastores e passamos por algumas funções de serviço. No mês de outubro de 2018, alguém encostou em mim, numa reunião administrativa aí, fora de Sorocaba, envolvia todo o pessoal da União, e me fez uma pergunta: você aceitaria deixar o seu cargo, a sua função de secretário para ser pastor de uma igreja? Eu só respondi para ele, falei: amigo, é da parte de Deus? Se é da parte de Deus, eu já aprendi. E viemos com alegria, estamos aqui 1 ano e meio, servindo ao Senhor. Não é a cidade eterna, o povo é amável, o povo é querido. A cidade eterna que descerá sobre aquela planície formada pelos pés de Jesus, e lá estaremos você e eu para sempre. Aceite o chamado de Jesus, aceite o convite de Deus. Se prepare, irmão querido, para uma eterna mudança. Sair daqui para o céu e depois vir com Cristo e viver a eternidade aqui na nova terra. Que Deus abençoe você. A nossa morada aqui, ela é passageira. Tem um hino lindo do Inário que diz: uma noite aqui, passo uma noite aqui, uma noite passo aqui e nada mais. Nada mais. Lá não haverá noite. Lá nós estaremos para sempre com Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e se prepare, porque a tua morada já está preparando. E o grande anseio de Deus é levar você para viver eternamente com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tive um sonho encantador. Eu vi então Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao cantar rompeu
anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai a Santa Grei, Hosana nas alturas, Hosana vosso Então o sonho se alterou, não mais o som feliz de hosanas e louvores dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana nas alturas, Hosana vosso Ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor. A divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas fugia a luz de Deus tão
Eu quero louvar o nome de Deus. Obrigado, Diogo. Obrigado, Mariana. Vocês foram instrumento do Espírito Santo. Jerusalém, Jerusalém, nossa cidade eterna. Alguns dias atrás, eu recebi um e-mail, depois um WhatsApp da Jaqueline. E a Jaqueline disse: pastor, eu quero levar uma amiga, a Vivian, à igreja. Eu gostaria de abrir a igreja para todos, e vamos fazer isso. Mas a Vivian veio com a gente, com a Jaqueline é membro da nossa igreja. Vem cá, Jaqueline. E a Vivian é amiga, está conhecendo a igreja, e eu quero orar por ela. Vem cá, Vivian. E eu não impedi ela de entrar, logicamente não podemos abrir a todos, mas ela já vem cá. Ela já é uma primícia daqueles que retornarão. Eu quero agradecer a Elaine e o Edson, obrigado, queridos. Elaine e Edson, nosso casal querido, nossos amigos, nossos irmãos, que fizeram aí a tradução. Pode fechar nessa câmera aqui para eu ficar de frente, para não ficar de costas, pode ser? Fecha aqui, ó. Vivian, você é muito bem-vinda, tá bom? Olha aí, milhares de pessoas estão vendo você. E eu quero orar com você, agradecer a Jaqueline pelo contato que fez, né? Eu sei que já tem gente lá criticando, estão sem máscara, está perto, está tudo certo, né? Fica com a máscara aí, a gente vai orar, Diogo. Deus abençoe vocês, aonde você está. Que o Espírito Santo esteja sobre você e que logo a gente esteja realmente pronto e que logo tudo termine, que logo venha a pandemia final, o vírus final, né, que é a destruição de todo o pecado, e que logo venha Jesus Cristo, nosso Salvador, para combater o vírus do pecado, e nós vamos embora desse mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela esperança, pela fé e pelo amor, que são as três grandes forças motivadoras da vida do cristão. Nos ajuda, Senhor, a fazer da Tua vontade a força controladora da nossa vida, porque a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, e nos traz felicidade e alegria verdadeiras. Senhor, na pessoa da Vivian, eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que participaram desse culto e que o assistirão. Que a mão de Deus e o Espírito de Deus esteja aqui sobre a Vivian, a Jaqueline, a sua mãezinha que está aqui, sobre os que participaram transmitindo, os que cantaram, o Diogo e a Mariana, sobre nós os pastores e líderes que estamos aqui. Unge-nos, Senhor, com o Consolador, unge-nos com o Espírito Santo, nos dê poder, ousadia, coragem de viver a batalha cristã e sermos vencedores pelo sangue de Jesus. Abençoa o Teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém.